Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. Conforme vimos na primeira leitura, o dom de profetizar não fica encerrado ao restrito número dos que estavam presentes junto à tenda da reunião, mas alcança também aqueles que, apesar de terem sido chamados, haviam ficado por alguma razão fora da tenda, lá no acampamento. Reparemos bem que a regra, por assim dizer, para se receber o Espírito que estava em Moisés, era de que todos, sem exceção, estivessem dentro da tenda. Não foi isso? Contudo, Deus não está preso às nossas regras. E o Espírito Santo age como quer, em quem quer e onde quer. Como já dizia Jesus, nosso Senhor, sobre o Espírito, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo não está restrito, portanto, somente ao nosso grupinho de afins. Sim, para o Espírito Santo, não existe o clube do Bolinha, da Luluzinha. Ele está muito acima de nossos pobres e mesquinhos esquemas meramente humanos. Shakespeare, literato da língua inglesa, vai dizer no Menestrel: com o tempo você descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Quantas vezes aquela pessoa que você falou, com essa aqui eu nunca vou dar certo, né? A turma falou, santo não bate. De repente pode se tornar o grande amor da sua vida, ou quiçá, seu melhor amigo. Quantas vezes quem te ajudou e foi presença de Deus na tua vida, foi alguém de fora da tua tenda. E muitas vezes até do teu próprio sangue. Quantas vezes os de fora são mais próximos que os de dentro. Portanto, a primeira mensagem é: não menospreze os que estão fora da tua tenda. Pelo contrário, olhe com mais atenção para eles, para os que não pertencem à tua tenda. Pode ser que Deus cuide de você através deles, e que Deus também haja na sua vida por meio deles, por aqueles que estão fora da tua tenda, ou das tuas convicções, ou do teu clubinho de afins. Mas continuando, conforme vimos, Josué na primeira leitura propõe a Moisés que corrija o tal erro de que alguém de fora da tenda tivesse recebido o mesmo dom. Mas Moisés, que é descrito pela própria Bíblia em Números 12, 23, como o homem mais humilde entre todos os homens da terra. A turma que não lê a Bíblia não sabe disso, né? Em Números 12, 23 está dizendo, você vai conferir depois, a Bíblia não mente. Disse que Moisés foi o homem mais humilde que já apareceu na face da terra. Se você não sabe, fique sabendo, né? E Moisés, por ser humilíssimo, não se importa da turma que estava fora ter recebido o Espírito. Pelo contrário, ele se alegra com o fato daqueles homens também terem recebido a graça, porque o humilde não se entristece com os dons e os bens alheios, mas dá glória a Deus por eles, e fala como Moisés: quem dera que todo o povo profetizasse, que todo o povo fosse abençoado. A bênção não é só para mim, os dons não podem ser só para mim. Por isso nós rezamos no salmo de hoje, na última linha, né? Ou melhor, na última estrofe. Reze comigo: e preservai o vosso servo do orgulho. Toda a igreja: preservai o servo do orgulho, que ele não domine sobre mim. Que ele não domine sobre mim. O que não domine sobre ti? O orgulho. E assim Moisés orienta Josué para que ele não sinta ciúmes nem inveja. Quando Moisés fala assim para Josué: tem ciúmes por mim? A palavra em hebraico que aparece aí
pode ser traduzida tanto por ciúme quanto por inveja. O Josué ficou com inveja, que o levou ao ciúmes. O Moisés falou: larga disso, chega de ciúmes, chega de inveja, rapaz, isso não vai te levar a lugar nenhum. No Evangelho, na mesma esteira, vemos que João e os outros discípulos não conseguiram ainda pensar segundo a lógica de Jesus. No domingo passado, eles discutiam entre eles qual deles era o maior. Ainda não conseguem entender que a lógica de Jesus passa pela perspectiva da cruz, que é uma lógica de serviço e de humildade. Os discípulos ainda preferem a lógica desse mundo, que é a lógica dos VIPs, que é a lógica dos favoritos, como os ricos da carta de Tiago, na segunda leitura, onde vemos a igreja dividida, a lógica do sectarismo, da divisão por castas sociais. O Espírito não age dessa maneira. É preciso tomar cuidado, caríssimos, com o espírito de inveja, porque é o espírito de inveja que nos leva ao sectarismo, ou seja, à divisão. Mas eu gostaria muito de explicar um pouco melhor por que os discípulos do Evangelho ficaram tão irritadinhos e chateadinhos. Vou te explicar. Veja, aparece um exorcista anônimo no Evangelho, né? E é interessante que algumas linhas antes, em Marcos 9, um pai de família vai procurar Jesus, porque o filho dele estava possuído por um espírito. Quem lê o Evangelho sabe disso. E o espírito mau entrava no menino, a boca dele espumava e jogava o menino na fogueira para matá-lo. Esse pai sofria, tinha que amarrar o menino, caso contrário o demônio ia matá-lo, né? Você sabe que por detrás de todo suicídio e homicídio está Satanás, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. João capítulo 10. Bem, esse pai de família, não sabendo mais o que fazer, foi procurar os discípulos, porque os discípulos estavam expulsando demônios, fazendo milagre em nome de Jesus. Falaram: olha, meu menino é jogado no fogo. E os discípulos, todo contentinho, vão lá e tenta expulsar o demônio do garoto. Os discípulos conseguiram? Sim ou não? Não. Não. E ficaram assim, né? Envergonhados. Né? E aí o pai do menino, o que o pai do menino faz? Vai procurar Jesus. Conta a história para ele: Senhor, o meu filho, ele se debate, a boca espuma, o demônio quer jogar ele na fogueira para matá-lo. Nem eu e minha esposa estão conseguindo mais segurar o menino. Eu pedi para os seus discípulos aí, mas eles não conseguiram. Né? Foi uma vergonha, foi uma frustração para os discípulos. Você entendeu o cenário? Então, linhas antes, foi isso que havia acontecido. Agora, no Evangelho de hoje, aparece um exorcista anônimo, que usando o nome de Jesus, consegue excelentes resultados contra as forças do mal. Os discípulos ficaram desapontados, irritados, e não só pensam como falam: mais um que não nos segue, não pertence ao nosso grupo, e que realiza as mesmas obras e até maiores do que nós. O João falou: tá certo isso, produção? O João ficou irritado, deixou-se tomar com os outros discípulos pelo ciúme e pela inveja. Quando você passa a ficar triste com os dons do irmão. Acontece, né? Acontece. O Papa Francisco, de maneira muito cirúrgica, como sempre, vai definir a inveja, que de acordo com ele anda sempre de mãos dadas com a vanglória, da seguinte maneira. Olha que interessante, o Papa vai dizer: a inveja é um vício que tem na sua raiz uma relação de ódio e de amor. Olha o Papa é fogo, né? Vamos traduzir isso aqui. Quando uma pessoa tem inveja de você, no fundo ela te ama e te odeia ao mesmo tempo. Porque se ela te inveja, ela te admira, é seu fã, não é? Os haters, na verdade, são fãs enrustidos. Porque se eles fossem realizados e felizes, não ia encher a paciência de ninguém.
mandando mensagem, mandando, sei lá, comentário, né? Mandando zap, xingando, falando mal. No fundo, a pessoa ou gostaria de ter você no ciclo dela e não tem, por isso te desdenha, não é? Não é a parábola da raposa de La Fontaine, que tentando pegar as uvas não conseguiu, olhou para o cacho de uva para a parreira e falou, estava verde mesmo. Todas as vezes que você desdenha algo ou alguém, no fundo é porque você queria. Então, isso é um fato, né? Por outro lado, quando você também inveja alguém, você também é um admirador secreto dessa pessoa, né? E o Papa vai, veja, não sou eu que estou falando, o Papa vai dizer, lá, pois deseja-se mal ao outro, olha o Papa é fogo, mas secretamente deseja-se ser como ele. E o Papa continua dizendo, a inveja pode criar uma falsa ideia de Deus, porque a pessoa não aceita que Deus tenha uma matemática própria, diferente da sua. Olha que interessante, né? O Josué e o João não entenderam que Deus tem uma matemática bem diferente da nossa. E o Papa termina dizendo, Abel será morto pelas mãos de Caim, que não podia suportar a felicidade do irmão. Meu Deus do céu, né? Coisa feia, demoníaca, diabólica. Toda semana os seminaristas escrevem homilia ou gravam, né? E mandam para mim e eu mando para o bispo, né? Para a gente ir avaliando os meninos. Um deles, chamado Alisson, escreveu o seguinte, o invejoso não apenas se entristece com a felicidade do próximo, mas se alegra com o fracasso alheio. Caramba! O invejoso está tão tomado pelo demônio que ele fala assim, deu tudo errado, bem feito, estou torcendo para que dê errado. Gente, existe gente assim. É muito interessante que no filme Divertidamente 2, alguém assistiu Divertidamente? Levanta a mão para eu ver. Quase a igreja inteira, né? É interessante como a inveja é retratada. Vamos colocar aí a inveja, lá, né? A criançada gosta, né? Como que a inveja é retratada? Reparem, na verdade, a inveja é retratada como uma menina bem pequena, né? Bem baixinha, menor do que eu. E o zoião, bem grandão. Por quê? Olha que sabedoria de quem desenhou a inveja. Vocês pensam que essa turma faz as coisas por fazer? Essa turma não dá ponto sem nó, não. Porque a inveja, na verdade, é uma confissão de inferioridade. A pessoa invejosa sempre se sente menor do que os outros. E por isso mesmo, vive diminuindo todo mundo que está à sua volta. Porque ela mesma se apequena, ela mesma se diminui. Mas reparemos que, embora a inveja seja bem baixinha, os olhos são bem grandões. É o famoso evil eye em inglês. Evil eye em inglês significa olho do demônio. Olha que coisa forte. E em português nós não falamos evil eye. Em português nós falamos olho gordo. Porque ela não tem olhos para si, mas somente para a vida alheia, porque ela sempre está se comparando. E Søren Kierkegaard, filósofo existencialista, vai nos dizer, o princípio da infelicidade está sempre na comparação. A inveja tem os olhos grandes, porque a pessoa deixa de enxergar os dons que Deus lhe deu, e começa a olhar os dons que Deus concedeu aos outros, e se entristece com eles. Que tragédia, não tem vida. O invejoso não tem vida, Vera, exatamente. Obrigado por colocar a imagem, pode tirar, por favor. Tudo bem. Agora, sobre os danos da inveja, eu vou contar aqui uma historinha para vocês, que você vai falar assim, isso não acontece. Eu vou contar. Havia 2 vizinhos que moravam lado a lado. Um deles era um homem bem generoso, bondoso, trabalhador, bem-sucedido, prosperava nas suas colheitas e era bem quisto por todos. O outro vizinho era tomado pela inveja. Observava o sucesso do vizinho sempre com ressentimento e sempre desejando que ele perdesse tudo.
E aí, como a inveja começou com um anjo, né? Que não presta, que invejou Deus, não demorou muito, o maligno apareceu para o invejoso travestido de anjo de luz. Porque não é assim que a Bíblia diz que o demônio aparece? E aí apareceu para ele, iluminou todo o quarto. Ele falou: olha, eu sou tão importante que um anjo desceu para falar comigo. Mal sabia que era do inferno, né? Aí o anjo, disfarçado, falou para ele: eu posso realizar qualquer desejo seu. O que você quiser pedir. Ele já começou a pensar. Ele falou assim: no entanto, tem um detalhe, uma cláusula. Tenha em mente que qualquer coisa que você desejar para si, aquele seu vizinho que você não gosta vai receber em dobro. O homem invejoso pensou por alguns instantes e pensou: peço riqueza, peço sucesso, peço mais terras, mas o fato do vizinho receber o dobro o consumia e o roía por dentro. Se eu pedir 1 milhão, o vizinho ganha 2 milhões. Se eu pedir 10 hectares, ele ganha 20. Se eu pedir saúde, ele ganha em dobro. Ele não conseguia pensar nisso. Então ele olhou para aquele mau gênio, aquele anjo demoníaco, e falou assim: quero agora que você me tire um olho. Com isso, ele ficou cego de um olho, mas o vizinho perdeu os 2. A inveja cega a pessoa a tal ponto que ela prefere ficar no prejuízo, contanto que o outro ainda sofra mais. Você acha essa história impossível? Eu já vi irmã, nesses anos, que não conseguia engravidar, desejar que a outra irmã perdesse o filho. Eu já vi. E até fazer trabalho para que isso aconteça. Pasmem os senhores, eu não estou falando de coisa que eu li, não. Estou falando de famílias que eu atendi ao longo desses anos. Porque a inveja pode levar uma pessoa à loucura. Em um diagnóstico de câncer, frequentemente faz-se necessário remover os membros que estão com o tumor, a fim de que o tumor maligno não se propague pelo corpo pela metástase, não é verdade? Embora seja um processo difícil, doloroso, trata-se nesse caso de cortar o mal pela raiz. De modo semelhante, existe um câncer espiritual extremamente nocivo, capaz de matar não só o corpo, mas a alma. E esse câncer espiritual que divide nossa paróquia, que divide nossas pastorais, que divide nossas famílias, é a inveja. Onde quer que ela esteja implantada, corta, diz o Senhor, para que ela não contamine o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Conclusão: o invejoso no fundo quer o lugar de Deus, quer roubar a glória de Deus, tentando direcioná-la para si, caindo na vanglória. Os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, celebrados hoje, são excelente referencial para nós. Miguel vai bradar: quem como Deus? Gabriel: Deus é nossa força. Rafael: Deus é nossa cura. Eles nos ensinam a dizer: a Ele a glória, não a nós. Todos os dons vêm de Deus e para Ele voltam. Por isso mesmo, ninguém é maior e ninguém é melhor do que ninguém. Ao ver alguém que fala bem, que canta bem, que faz belos objetos, alguém que lidera bem, não fiquemos parados na pessoa. Ela recebeu esses dons de Deus, demos glória a Deus, sabendo que os dons vêm dele e para ele voltam. Aí não haverá razões para comparações, nem para inveja. A Ele, o Senhor, a Deus, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém.